Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Célio Galeski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao senhor primeiro secretário DOC realizar a leitura do expediente. Expediente de 11/6/2018. Ofício 170 de 2018 do Gabinete do Prefeito, enviando o veto integral ao projeto de lei 34 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamentos em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas, estabelece o selo Lucas Begali Zamora e da outras providências. Ofício 175 de 2018, o Gabinete do Prefeito solicitando convocação de sessão extraordinária para o dia 11 de junho de 2018 para votação urgente do projeto de lei 078 de 2018. Ofício 048 de 2018 do Executivo encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei de número 77 de 2018, que abre crédito através da anulação de dotações orçamentárias. Ofício 173 de 2018 do Executivo encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 78 de 2018, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Ofício 172 de 2018 do Executivo encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 079 de 2018, que dispõe sobre a concessão do direito de redução de cargas horárias ao servidor público municipal que possua dependentes com deficiências de qualquer natureza. Ofício 174 de 2018 do Executivo encaminhando mensagem. Projeto de lei 080 de 2018, que institui slogan e logomarca do município. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei 03 de 2018, que autoriza regulamentar a apresentação de CND trabalhista e fiscal na contratação de empresas. Projeto de lei substitutivo de número 028 de 2018, que estabelece normas para a contratação de estagiários. Projeto de lei 061 de 2018, que torna obrigatória a publicação de relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público Municipal. Indicações. Indicação 175 de 2018, de autoria do edil Célio Galeski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rodili Rueders, secretário de Planejamento, a revitalização dos abrigos de passageiros de ônibus na localidade de Salceiro, quilômetro 11, em frente à Serraria Voigte, e no quilômetro 12, ao lado do mercado. Indicação 176 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rodili Rueders, secretário de Planejamento, para que se proceda a um estudo visando a colocação de sistema de iluminação no cemitério municipal. Indicação 177 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rodili Rueders, secretário de Planejamento, e a senhora Zeneci Dreyer, secretária municipal de Saúde, para que se proceda a um
estudo e possível instalação de equipamentos visando a melhoria das condições de segurança das instalações físicas da Unidade Básica de Saúde do Alto da Tijuca, recém-inaugurada, atendendo solicitações de moradores daquela comunidade. É o que contigo, presidente. Muito obrigado. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Cláudio, sim, Gustavo, sim, senhor Osmar, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Só rapidamente eu gostaria de justificar essas duas indicações aos senhores e também à nossa comunidade. Com relação ao sistema de iluminação do cemitério municipal, vereador Chico, eu fui procurado por uma senhora, inclusive os túmulos dos meus pais já foram depredados também, né, e esse final de semana, bastante nervosa, que houve uma depredação, ela veio me procurar, e à noite, principalmente, não tem sistema de iluminação muito precário. Eu não sei se existe previsão legal, se depende da empresa, se depende de uma autorização do município, mas entendo eu que pelo menos algumas providências deveriam ser adotadas, porque é totalmente escuro lá. E a segunda indicação, nós tivemos com o vereador Vilmar na inauguração lá da Unidade Básica de Saúde da Tijuca, e pelo que eu vi lá, o vereador Vilmar, as condições de segurança realmente lá são bastante precárias, né? Infelizmente, nós temos problemas sérios de dano de predação, já ocorreram, né? E podem vir a ocorrer, principalmente quando todos os equipamentos eletrônicos, tudo for repassado para a unidade básica. E existem, um pouco da experiência que a gente tem dentro da arquitetura contra o crime, existem muitos pontos frágeis lá realmente. Eu conversava com a secretária Zenici que alguma coisa, entendo eu, que tem que ser feita, né? Senão fica muito fácil de adentrar naquelas instalações para furto. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Palavra do vereador Vilmar Sudowski. Solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação e realização de sessão extraordinária para a segunda votação ainda nesta noite, projeto de lei 078 de 2018, que autoriza custear despesas e dar outras providências, projeto de lei de número 081 de 2018, que autoriza o repasse financeiro por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Para que o senhor colocasse em plenário para deliberação, se nós pudéssemos fazer, então, incluir esses dois projetos na ordem do dia, né, e, posteriormente, uma extraordinária. Obrigado, senhor presidente. Conforme deliberamos nas comissões, coloco em discussão a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e realização de sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos de lei 078 de 2018, que autoriza custear despesas e dar outras providências, e o projeto de lei 081 de 2018, que autoriza o repasse financeiro por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, inclusão na ordem do dia para a primeira votação e realização de sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos de lei 078 de 2018 e 081 de 2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 013 de 2018, que autoriza regulamentar a apresentação de CND trabalhista e fiscal na contratação de empresas pelo município. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 013 de 2018 em segunda votação. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 028 de 2018, que estabelece normas para a contratação de estagiários. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 028/2018, segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 061/2018, que torna obrigatória a publicação da relação de sócios das pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público Municipal. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 061/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 078/2018, que autoriza custear despesas e dar outras providências. Despesas no valor de R$ 2.905, referente a transporte e alimentação das equipes futebol e futsal, que representarão o município de Canoinhas nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, fase regional. Está em discussão. Senhores vereadores, antes do início da sessão, em conversa com a Secretaria Legislativa, e o vereador Paulo, principalmente, é mais antigo nessa casa, juntamente com o vereador Célio, nós questionávamos, e eu também faço minhas palavras do gestor da Fundação de Esportes, o Jubanski, quando, muitas vezes, nas reuniões que são feitas pela FESPORT, algumas deliberações para encaminhar ou não atletas, elas dependem, né, de um prazo muito exíguo, né, até mesmo porque a logística para a realização dos jogos é uma coisa bastante difícil. Isso aí foi me apontado pelo gestor de esportes. E muitas vezes a questão de repasse de recursos para o deslocamento desses atletas para o município, é necessário, né, esses projetos de lei tramitar de uma forma extremamente urgente, não falo nem urgente, extremamente urgente. O meu questionamento, e o dele também é nesse sentido, de que até onde existe a necessidade do Poder Executivo solicitar autorização para repasse de recursos, uma vez que a Fundação de Esportes já existe, né, na sua rúbrica orçamentária esse valor. Eu entendo que nós temos que, nessa Casa de Leis, nas comissões, nós discutirmos essa questão, porque reiteradamente está acontecendo esses pedidos de regime de urgência, né, e eu entendo, né, talvez não me aprofundando na questão legislação, talvez um pouco ainda não sabendo como realmente discutir essa questão, se nós poderíamos realmente, o próprio Executivo, autorizar, né, esses deslocamentos sem projeto de lei. Então, um assunto que nós vamos deliberar nas comissões, até mesmo porque, entendo eu, salvo o maior juízo, que isso poderia ser definido diretamente pelo Executivo. Permanece em discussão. Senhor presidente. Palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, Osmar, o Cláudio, Gustavo, Adriano, Décio, Polaco Preto, internauta. Senhor presidente, quando nós votamos aqui a questão dos 30 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos, aquele projeto que autorizava os atletas do Karatê a representar o município, eu até me manifestei no sentido de que há uma lacuna na nossa legislação que precisa ser preenchida, e ela não é de hoje. O vereador Célio já acompanhou várias vezes esse clamor, que não é só meu, que foi de vários vereadores, mas que acabou não sendo preenchido. Nós podemos e devemos criar uma legislação padrão, criando os requisitos para a concessão, e essa concessão do auxílio, do transporte, enfim, da definição do representar ou não o município, de ser uma competição oficial, não, ela cabe ao gestor da área esportiva ou o gestor da área cultural, quando for para eventos culturais. É comum os municípios terem essa legislação, até porque, como Vossa Excelência muito bem colocou, muitas vezes a definição de quem vai representar o município, do calendário da competição, do município poder participar, ela ocorre pouco tempo antes da competição. Muitas vezes até porque depende de classificação, depende de sorteio de chaves, depende de regulamento, depende de uma série de fatores. Então, essa legislação que autoriza o município a conceder incentivo para quem vai representar, ela deve ser feita de forma padrão. E o município, daí o gestor responsável pela cadeira que está autorizando essa representação, é que vai tomar as cautelas. Não há necessidade de vir um projeto cada vez para a Câmara, como acontece desde quando o Major Tomás Vieira foi prefeito de Canoinhas. Tem essa situação
de estar vindo o projeto aqui autorizando a representar. Chega em regime de urgência. A Câmara vai dizer não? A Câmara nunca rejeitou um projeto. Mas, por outro lado, fica uma situação de que por que ter essa tramitação? E se a Câmara hoje não fosse sensível ao tema e não concordasse em fazer uma extraordinária, como é que fica? Esses atletas não vão representar Canoinhas? Ou não é uma competição importante? Então, eu sou favorável que a gente elabore esse projeto. Eu tenho a minuta do projeto, a gente já tentou isso em outros momentos. Depende do Executivo mandar o projeto e a Câmara aprovar. Ninguém está aqui dando um alvará para autorizar quem queira representar o município. E não, tem regras. Competição oficial, dentro da categoria, é dentro do Estado, é fora do Estado, a forma de prestação de conta. E aí o gestor ali da pasta, que tem orçamento para isso, porque se não tivesse orçamento, a gente tinha que estar aprovando um remanejamento orçamentário antes. Então, ele tem orçamento, tem recurso. Simplesmente é dizer para ele, olha, você vai tomar essas cautelas e vai autorizar a representação. Sou favorável a que a gente, é claro, o projeto, nem poderia ser diferente, mas a gente encaminhar uma proposta de projeto de lei para o Executivo que venha regulamentando de forma definitiva esse assunto. Para mais discussão. Bem, com a palavra, vereadora Thelma Blém. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite às pessoas aqui presentes da comunidade de Canoinhas, aos internautas, aos assessores da casa. Logicamente que corroboro com as suas palavras, vereador Paulo Glinski, e também, toda vez que tem uma aprovação dessa espécie, né, vem muitas aqui, também, certa vez, o senhor colocou de criar algum mecanismo lá embaixo para que cada vez não venha para cá. E até porque nós também temos que ter bastante cuidado quando aprovamos tal situação, porque o Executivo ele tem que ter bastante cuidado e cautela quando ele libera, né, um veículo para transportar estes atletas. Ele não pode estar liberando veículos da educação ou da saúde que são comprados com rúbricas específicas, porque os órgãos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, né, o próprio Tribunal de Contas, ele monitora isso. Então, eu vejo também que o Executivo tem que ter certos cuidados quando ele está deslocando esses jogadores, a questão de seguro, a questão de... Enfim, né, envolve uma série de cuidados, ainda mais em se tratando de menores. Mas eu sempre me preocupei porque, como a gente viveu muito na gestão, no Executivo, é essa situação de que veículo vai levar, se é legal ou não, se não vai fazer falta para aquela pasta em questão. Eu já estou emendando essa situação para que o Executivo até tome pleno cuidado nessas situações aí, porque a gente sabe que a Secretaria de Esportes ainda não dispõe de veículo próprio para o transporte desses alunos. Era isso. Senhor presidente. A palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, essa matéria nós temos discutido muito nessa casa, mas eu creio que, como o Executivo, ou pelo menos o setor jurídico, ou a assessoria jurídica não assiste às nossas sessões, vereador Paulo Glinski, né, eles não vão tomar nenhuma providência com relação a essa situação. O ideal é que nós fizéssemos uma indicação, né, de um pré-projeto de lei, o senhor já encaminhar o projeto de lei para facilitar, para que já na semana que vem possa estar aqui. Porque senão, isso aqui vai se repetir muitas e muitas vezes esse ano, o ano que vem, no próximo ano. Então, a ideia, senhor presidente, é que a Secretaria Legislativa fizesse uma indicação dessa casa mesmo, ou da Comissão de Justiça e Redação, né, solicitando, enviando o projeto de lei. Já não é apenas para que coloque no timbre deles para que depois não seja vetado, porque senão vão dizer que vício de origem, vereador Paulo Glinski, né, diz, olha, a Câmara não podia ter feito isso, porque agora aqui já havia um veto, daqui uns dias virão outros vetos, nós estamos votando 3 projetos hoje, correndo o risco de, votamos já, né, de decidir origem legislativa de ser vetados. Então, fazer uma indicação e aí eu creio que nós vamos resolver. Mas se não partir daqui essa indicação, essas sessões eu creio que não são ouvidas, principalmente pelo setor jurídico da Prefeitura, porque senão já teriam acatado a ideia, né, aliás, uma ótima ideia, teria resolvido a vida deles, facilita
ao Executivo de estar enviando o projeto de lei, facilita a vida de todos, inclusive da Fundação de Esportes, ou a Fundação de Cultura, enfim, as fundações que têm a ver com tais projetos de lei. Solicito ao senhor vereador Paulo Glinski, se o senhor tivesse anteprojeto de lei, enfim, nós encaminharmos, eu peço a assessoria legislativa para encaminhar amanhã, né, diante dessas sugestões, e vamos, né, fazer as tratativas junto ao Executivo para ver se eles encaminham. Eu também, vereador Célio, aquilo que a gente mandou como anteprojeto, como sugestão, como pauta, e aí eu também tenho que elogiar o Executivo, dar um exemplo para o senhor, a lei de acesso à informação, questão da transparência. No início da legislatura, ano passado, eu encaminhei ao prefeito, conversei bastante com ele, conversei com a assessoria jurídica e foi prontamente atendido, veio realmente o projeto. Então, quero crer também que o Executivo vai ser sensível com relação a isso, até para facilitar a vida deles, né? Serviço, muito obrigado. Não vendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 078/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 081/2018, que autoriza o repasse financeiro por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Promover o repasse ao Hospital Santa Cruz no valor de até R$ 58.150, destinados às despesas com aquisição de equipamento autoclave. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, canoinhenses que nos honram essa noite, com suas presenças. Fico feliz que esse projeto entrou em regime de urgência e eu gostaria aqui de fazer um elogio à equipe do Executivo, que, na verdade, hoje ainda não tinha sido elaborado, né? E nós estamos com o prazo final, que é na quinta-feira, dia 14, que é o último dia para nós recebermos o cheque dos R$ 177 mil do Lions. Mas é importante que a comunidade saiba que esse recurso a Câmara de Vereadores restituiu ao Poder Executivo para que possa ser feita efetivada essa subvenção ao Hospital Santa Cruz como contrapartida da sociedade para a aquisição desse autoclave desinfectora, que é um aparelho de custo elevadíssimo e que o nosso hospital tanto necessita. E eu não poderia deixar de exaltar a boa vontade hoje da nossa secretária da administração, da Morgana, e da assessora jurídica Bianca, que eu cheguei aí no Executivo 13h, e foi um corre-corre, e conseguimos reunir a documentação necessária para que o projeto fosse concluído, encaminhado a essa casa, para ser votado hoje, e como bem solicitado já pelo vereador Vilmar Sidósky, a segunda votação em regime de urgência, para que amanhã seja sancionado, publicado e repassado o valor ao hospital, e o hospital fará o depósito na conta do Lions Internacional, e na sexta-feira virá o cheque dos R$ 177 mil, que é a parte do hospital para aquisição desse autoclave, que é para ser inaugurado ainda no final do mês de junho, no máximo início de julho. Foi surpreendente como tudo isso foi tão rápido, foi moroso e, de repente, foi tão rápido. É um equipamento de extrema importância para a nossa comunidade como um todo, não só de Quitanoinhas, mas todo mundo que usufrui do Hospital Santa Cruz. E não poderia deixar de exaltar essa boa vontade de todos, inclusive dos senhores dessa casa, que concordaram já de início em antecipar a devolução desses valores para o Executivo, para que pudesse ser efetivado e concretizado essa ação de extrema importância para a nossa comunidade. Seria isso. Permanece em discussão. Da mesma forma, vereadora Norma, agradeço aos senhores vereadores, né, que é importante também esclarecer a comunidade que nessa Casa de Leis se tramita os projetos de forma célere, tudo que é de interesse da comunidade principalmente, e também a sensibilidade dos senhores autorizarem, né, que a mesa diretora fizesse o repasse, a antecipação desse repasse. Né, isso é fruto de economia dessa Casa Legislativa. Às vezes a comunidade não entende ou não sabe o funcionamento, né, mas esse autoclave ele só será adquirido, claro, com todo o esforço do Lions de receber,
mas também em função, né, de economias que essa Casa Legislativa faz e faz o repasse ao Executivo também. Agradeço ao Executivo por ter tramitado ou confeccionado esse projeto de forma célere também, porque nós pudéssemos estar votando hoje. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 081/2018. Só gostaria de agradecer ao vereador Vilmar por substituir o vereador Paulinho Adoc. Agradecer ao vereador Paulinho, sei do seu esforço, está em Florianópolis, justifico o seu pequeno atraso, sei de toda a sua correria, o senhor já tinha passado no WhatsApp que talvez atrasasse, mas mesmo assim chegou a tempo. Muito obrigado. Passamos aos requerimentos. Solicitam a senhora segunda secretária a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimentos números 358, 359, 360 e 361 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício à funerária Unicel, funerária Santa Cruz, funerária Mão Amiga, a funerária São José, solicitando informações se são elaboradas fichas cadastrais de pessoas por ocasião de contratação de serviços funerais por parte de familiares e se há algum impedimento legal para o fornecimento do endereço a esta Casa de Leis, considerando que são encaminhados em determinados casos requerimentos de pesar aos familiares. Está em discussão os requerimentos 358 a 361/2018. Só justifico a confecção desses requerimentos, senhores vereadores, conforme nós deliberamos, né, a questão do encaminhamento de requerimentos de pesares. A nossa assessoria tem muita dificuldade de conseguir junto nessas casas funerárias o endereço, o nome completo da pessoa, mesmo que nós saibamos, né? Em função disso, nós tentamos várias vezes e tem determinadas direções de funerárias que são solícitos, né, as nossas solicitações, de pronto atendem, mas tem algumas que questionam e acabam não fazendo a informação. Isso, de certa forma, cria um certo constrangimento da nossa parte, encaminhar um requerimento, até mesmo, né, com alguns dados que não sejam aqueles que as funerárias repassem. Eu desconheço se existe algum impedimento legal nesse sentido, mas em função disso que formulei o requerimento, até que temos uma resposta, né, se eles podem ou não fazer esse repasse. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edmilson Werther. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que nos assistem. Só quero dizer assim para o senhor, quanto ao requerimento, né, funerária São José da nossa família, eu não vejo impedimento nenhum, até porque sempre, quando foi preciso, foi, né, a direção lá e funcionários sempre passaram, né, as informações. Eu só gostaria de saber, o senhor que elaborou esse seu requerimento, ele é específico, esse cadastro aí com o endereço, apenas para encaminhar, pelo que diz assim, que sejam encaminhados em determinados casos requerimentos pesar aos familiares. Ele é específico para isso, né, os endereços? Somente para isso. Com certeza. Então, não vejo minha forma como vereador do município, sei lá, mas não sei se eu vou me abster por ser da família, mas acho que é apenas um requerimento, não é projeto de lei, mas eu sou favorável, senhor presidente. É só esclarecer, vereador Edmilson, antes de deixar aberta a palavra, tá, que são determinadas funerárias. Eu não quis citar por questão de ética aqui, tá? E talvez exista um trâmite interno, os quais a gente não conhece. Então, se oficialmente eu receber essa informação, eu vou saber o que realmente se passa. Senão sempre fica essa contradição. Determinada funerária fornece, outra não. Às vezes, em respeito às decisões internas da funerária, nós respeitamos isso, né? Mas se oficialmente eu receber essa informação, nós não vamos mais questionar. Agora, as demais funerárias que puderem fornecer, foi em função disso. Mas agradeço a sua contribuição. Permanece em discussão. Não vendo mais que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência em discussão, os contrários se manifestem. Estão aprovados os requerimentos 358, 359, 360 e 361/2018. Requerimento 362 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor José Alfredo da Fonseca, presidente da Fundação Cultural de Canoinhas, por incluir Canoinhas no projeto de valorização e integração das etnias do Vale do Contestado, com a apresentação do folclore ucraniano Calena de Porto União, ocorrido no último dia 10 na Praça Oswaldo de Oliveira. Está em discussão o requerimento 362/2018.
Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 362 de 2018. Requerimento 363 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado o requerimento parabenizando o grupo de folclore ucraniano Kalena, assim como as coreógrafas Kelly, Valk, Tânia, Timos e toda a sua equipe de coreografia pela belíssima apresentação realizada na Praça Oswaldo de Oliveira no último domingo, dia 10, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Ministério da Cultura, Cultura Viva, entre outras instituições. Está em discussão o requerimento 363 de 2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 363 de 2018. Requerimento 364 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário de Planejamento, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, solicitando informações se há previsão de recuperação, operação tapa-buracos na rua Wolf Filho, trecho entre a rua Coronel Albuquerque e a rua José Boiteux, bem como na rua José Boiteux, trecho compreendido entre a rua Wolf Filho e a rua André Pangratz. Está em discussão o requerimento 364 de 2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes projeto de lei, requerimento 364 de 2018. Requerimento 365 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário de Planejamento, solicitando informações se há previsão para pavimentação asfáltica da rua Adolfo Voigt e rua Arthur Burger e as ruas 12 de setembro a partir da rua Joaquim de Paula Vieira. Está em discussão o requerimento 365 de 2018. Não havendo querido discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 365 de 2018. Requerimento 366 de 2018, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado o requerimento parabenizando a equipe de voleibol feminina Máfia pela conquista do 3º lugar na 3ª Copa Integração de Voleibol, que ocorreu no dia 10 de junho em Curitiba. Está em discussão o requerimento 366 de 2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 366 de 2018. Requerimento 367 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado moção de parabenização à senhora engenheira civil Tânia Maria Melati Escutetos, diretora regional do CREA, pela realização e coordenação com grande sucesso da reunião do Colégio de Diretores Regionais do CREA Santa Catarina, evento caráter estadual de grande importância e repercussão positiva, onde foram discutidos muitos assuntos de interesse local, dentre os quais convênios de cooperação técnica com as prefeituras municipais do Estado de Santa Catarina. Está em discussão o requerimento 367 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de assinar junto, porque realmente foi um evento de extrema importância e nós nos sentimos orgulhosos dele ter ocorrido na nossa cidade. Consulto toda a edilidade, se podem assinar em conjunto esse requerimento. Até vou justificar por que eu pedi para os senhores assinarem. Vereadora Norma, eu, como presidente dessa casa, eu representei no evento de abertura, e tinha engenheiros de todo o estado. Eu fiquei muito surpreso, primeiro com a representatividade de Canoinhas junto aos CREAs de Santa Catarina e a nível federal. Os próprios engenheiros, no momento que anunciavam as funções, determinado engenheiro arquiteto de Canoinhas, determinado engenheiro arquiteto de Canoinhas, até o senhor que coordenava os trabalhos no momento fez uma afirmação com relação à surpresa dele de o Planalto Norte, o interior do estado, estar tão bem representado. Mas não só por isso, principalmente porque a senhora Tânia, ela, em Florianópolis, ela conseguiu estadualizar o evento. Eles trouxeram de Florianópolis para cá.
E quando nós falamos em turismo de eventos, vereadora Norma, é extremamente importante que outras pessoas venham conhecer a nossa região. Eles elogiaram muito a nossa cidade, o traçado, e um dos arquitetos que estavam presentes, inclusive quando se utilizou da fala, fez a menção, né, de que a questão de mobilidade urbana atinge os principais municípios de Joinville, e disse: olha, nós temos um problema seríssimo, porque atinge do cidadão mais humilde ao cidadão mais graduado ou de maior poder aquisitivo, um problema seríssimo. E ele ficou surpreso, né, com uma forma, como foi o nosso traçado, foi definido em alguma época, né, Max Wolf Filho, pela informação que a gente tem, e a forma como existe a mobilidade no município. Às vezes a gente critica o trânsito e mobilidade, né, tem que vir alguém de fora dizer para nós que é bom, né. Isso foi palavra de um coordenador, né, de um arquiteto de Joinville, né, não é a minha palavra. Então, em função disso, a forma como houve essa coordenação, trazer esse evento para Canoinhas, isso é realmente extremamente importante. Eu não poderia deixar de fazer essa menção, até mesmo porque não foi franqueada a palavra para mim no momento, foi até em função do próprio evento, mas eu deixei registrado verbalmente e falei que formularia requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 367/2018. Requerimento 368 de 2018, de autoria de toda edilidade, que os vereadores, por unanimidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ina Maria Miller Stocker, determinado que seja comunicada à família enlutada. Por tratar-se de requerimento de pesar, os integrantes da mesa diretora deferem automaticamente. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, seu Osmar, Cláudio, seu filho, também Adriano, Décio, Polaco Preto, Eugênio, seja bem-vindo, internauta que nos assiste. Elaborei um requerimento para amanhã, senhor presidente, vereadores, a respeito da Master, da visita que fizemos à questão de 15 dias, solicitando algumas informações, e acredito, vereadora Norma, que eles teriam que sim que responder esse questionamento que estou, então, enviando a eles. E junto também, a Casam já recebeu a análise da amostra que foi coletada no dia que nós estivemos fazendo a visita lá. Chegando até eles, está meio confuso, mas o Júnior, acredito que vai trazer para nós, então, vai mandar para mais um técnico para então traduzir o resultado da água coletada nos arroios e também no rio Canoinhas, que passa pelos fundos da empresa Master em Papanduva, da qual, com essa baixa do rio, causa um cheiro forte, né, de coliformes fecais. Então, acredito que esse requerimento seria importante também eles me responder pessoalmente aqui, né, mandar uma equipe para ver se eles têm aí no momento, né, algum projeto de a questão de 10 anos atrás, quando estivemos lá, tinha umas lagoas de decantação, na qual já alegaram que estavam desativadas. E neste dia que estivemos lá, questão de 15 dias atrás, estavam no mesmo jeito as lagoas, Coronel Mário, presidente. As lagoas cheias daqueles dejetos. E estarei amanhã também passando, junto com o requerimento, a amostra das fotos, se assim permitirem, para ver o que está acontecendo lá, né? Eu acho que seria muito importante todos nós ficarmos sabendo, para vocês verem o que é aquilo, né? Todo aberto, e a quantidade produzida de dejeto, confuso também a maneira que é jogado nas lavouras, no meio ambiente, pela quantidade que é produzido. Então amanhã estarei com esse requerimento e também já com requerimento para a Casam e também para o pessoal do Rio Canoinhas, como que é? O Comitê Rio Canoinhas também, para trazer para nós aqui, mostrar para a população ficar sabendo do que está acontecendo. Seria isso, senhor presidente. Vereador Edmilson Verca. Com a palavra, vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar mais uma vez aos canoinhenses que se fazem presente aqui e que nos assistem. Senhor presidente, estive na última sexta-feira em Florianópolis, acompanhando
Seminário do Agronegócio pela Federação da Agricultura de Santa Catarina, o Senar, Assembleia da FAESC. E entre os assuntos aí de muita importância foi discutido lá sobre a segurança pública no meio rural. A pedido lá do nosso presidente, Eusébio Pedroso, foi elaborada uma cartilha sobre a segurança pública no meio rural, no campo, não só na parte urbana, mas hoje o que está acontecendo em todo o Estado e principalmente aqui na nossa região também. Então, é uma parceria entre o Governo do Estado e a Polícia Ambiental de Santa Catarina. Então, eles passaram para nós e nos incumbiram que, né, nós, como representante de produtores rurais, também como vereador do município, nós vamos aí fazer um trabalho ali no sindicato de divulgação em parceria com a Polícia Ambiental aqui de Canoinhas também. Então, nós vamos fazer, já está programado para o dia 29 de junho, onde vai acontecer a Assembleia do Sindicato, e nós vamos entrar em contato, então, com o comandante aqui da Polícia Militar aqui do município de Canoinhas e da Polícia Ambiental, onde o senhor sabe muito melhor do que eu, que já foi comandante aqui, né, do nosso batalhão, também do alto índice que existe aqui no meio rural, né, que está acontecendo na questão de roubos, assaltos, roubo de gado, né, e isso preocupa. Então, nós participamos lá em Florianópolis e quero dizer assim que esse seminário foi de muita importância, até quanto o assunto, né, que foi discutido e gentilmente o nosso presidente Eusébio Pedroso, quando ele pede, ele nos solicita, né, que cada um se empenhe e faça. Então, eu também, para frente, aí, nos próximos dias, eu também queria contar com o apoio do senhor presidente, né, que também entende bem dessa área de segurança, e o que nós pudermos ajudar aqui dentro do município de Canoinhas. Muito obrigado. Vereador Edmilson, só para complementar um pouco da sua fala, o Major Froner, comandante da Polícia Ambiental, aqui criou a Polícia Comunitária Ambiental. É um projeto pioneiro do Estado que nasceu em Canoinhas. Que bom, né, uma ação dele. Por quê? Porque, infelizmente, né, cada vez mais o crime está migrando, né, e as comunidades rurais estão sendo atendidas. Mas é importante que o senhor levasse também ao presidente da FITAESC, o senhor... FAESC, perdão, José Zeferino Pedroso, né? E eu sempre coloco isso, porque normalmente quando essas reuniões de segurança são feitas, quando são tratadas, recai sobre mais pedido de policiamento, mais ações de polícia. E, na verdade, o que a polícia faz é enxugar gelo. Nós precisamos, né, que todos os órgãos, e já tem alguns candidatos a governador debatendo sobre isso, priorizando a questão de segurança, que depende de uma série de outras ações. É claro que a polícia é o braço mais visível do Estado nesse sentido, e tem que ser cobrado, eu sempre falo isso. Mas enquanto não mudar efetivamente a nossa legislação, os próprios operadores de direitos, juízes, promotores, policiais, civis, militares, estão com de mãos amarradas, infelizmente. Por quê? Porque a gente trabalhou muitos anos na polícia, mas conversa ainda com policiais. Chega um momento que você cansa de prender 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes o mesmo autor de determinado delito, tá? E ele está na rua novamente. E se ele não consegue, né, o seu intento na área urbana, ele vai para a área rural. Sim. Eu hoje, inclusive, fui provocado por uma senhora. Eu não formulei requerimento novamente, mas não sei o que fazer também. A vereadora Thelma trabalha ali nesse crédito de habitação com relação ao residencial Nossa Senhora Aparecida. Novamente ela veio, né? Olha, eu já não sei mais o que fazer, acho que vou abandonar a casa, não sei. Ela disse que estava, porque ela sai para trabalhar, ela deixa a casa, ela volta, né? Se não está furtada, tem depredação. Então, vereador Paulo, eu vim nessa Casa de Leis aqui em 2014, se não me engano, eu falei da forma como foi edificado o residencial Nossa Senhora Aparecida. Tá? Nós teríamos problemas, enfim, não tem jeito. Tá? Já falei várias vezes nessa Casa de Leis. Então, a iniciativa é extremamente boa, o senhor conte comigo, tá? Com relação à questão da violência no meio rural. Algumas ações já estão sendo tomadas, mas, como eu falei para o senhor, infelizmente enxugamos gelo.
né? Precisamos de que todo o conjunto da segurança pública, né, seja efetivado. Espero que o novo presidente, no seu plano de governo, tenha lucidez que alguma coisa tem que ser feita. Segurança pública é um problema endêmico. Nós vivemos uma região ainda relativamente tranquila, volto a insistir. Quando eu falo em endemia, é meio temerário de minha parte colocar isso, porque alguém pode entender que está fora do controle. Não, aqui não. Sim. Mas a nível de país, tem muitos locais que estão fora de controle, infelizmente. Por favor, senhor presidente, reiterando o pedido, hoje ainda tivemos pessoas lá do residencial Nossa Senhora Aparecida 1 e 2, e também do Princesa do Planalto, que fica mais abaixo. Eles estão se articulando agora, e a Secretaria de Habitação, né, que monitora o projeto técnico-social, acompanha a empresa Plana, que é terceirizada, que faz esse trabalho social lá, e já estão identificando lideranças, e logo mais haverá uma associação de moradores, e eles já estão pleiteando, mesmo sem ter essa associação, um posto policial, como já havíamos falado aqui anteriormente, né? Aí eu expliquei a falta de efetivo e essa questão de que enxugar gelo, porque enquanto não houver uma educação e todo um trabalho, né, que vem lá desde as famílias, é uma questão cultural e, enfim, estamos hoje lá com em torno de 16 residências vazias, abandonadas, porque está em processo no Ministério Público Federal e na Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas pagam aluguel, têm vários filhos, pessoas deficientes e que necessitariam de uma moradia, de ser um beneficiário. Mas, infelizmente, quem decide isso é a Caixa Econômica, setor GIRAB, Joinville, e o Ministério Público Federal. Então, tem processos que levam anos. Enquanto isso, tivemos, semana passada, vândalos que arrancaram os perfilados de alumínio de janelas, portas com trincos, vão depredando o patrimônio, e aí eles vão lá e dizem: a gente chama a polícia não aparece. Não mencionei nada a respeito dessa situação, né? Não sabia o que responder a eles, mas, enfim, temos essa situação crítica, porque é um aglomerado com muitas famílias, são 400 famílias, né? Então, não são muitas famílias lá, nós temos em torno de 20 famílias que são problemáticas, mas estas 20 já causam, no meio de 400, são 20. Você pode pensar que são poucas famílias, mas elas causam um grande tumulto na comunidade, né? Isso que repercute mal. Como temos muitas famílias boas que residem lá e cuidam conscientemente do seu patrimônio. Por que o patrimônio? Eles têm, inclusive, orientação de cuidados com o patrimônio. Eles estão pagando, né? Nem todos pagam, mas a maioria está pagando direitinho mensalmente a prestação. Então, eles já estão se organizando para um movimento e para o pleito deste posto policial lá dentro do residencial, em detrimento brigas de vizinhos, que resultados do alcoolismo, do uso de drogas, o tráfico, enfim, coisas que já é de vosso conhecimento, né? Na época que o vereador Célio Galeschi era secretário da Habitação, foi criado um grupo, Força Tarefa, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, a Associação de Moradores do Piedade, envolvimento de alguns setores da Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, a Plana, nós, funcionários da Habitação, onde percorremos com a polícia casa por casa, inclusive deixando panfletos de orientação e fazendo um cadastro, e depois esses dados foram tabulados, e aí que se chegou à conclusão de que eram de 15 a 20 famílias que nos causavam problemas lá. Aliás, causam problemas para outros bairros, né? Porque isso se estende, ficam levando e trazendo produtos toxicológicos de um bairro para o outro. E eu lhe digo que a preocupação é grande lá com o residencial, e isto serve de como ele proporcionou moradias para muitas pessoas que necessitavam. Tem o lado bom, com certeza, muitas pessoas estão satisfeitas, mas também há aquela ideia que o senhor muito bem coloca, vereador Coronel Mário, que tem que haver uma distribuição diferenciada num próximo empreendimento,
de menos casas espalhadas em mais bairros onde tem um acesso a equipamentos sociais, porque os centros de referências de assistência social, lá tem o psicólogo, assistente social, eles já acionam o conselho tutelar, então tem todo um centro para atendimento desses conflitos entre vizinhos, familiares, que antes de vir para a delegacia ou para o Ministério Público, há tentativa de se resolver no bairro. Só que com um aglomerado de 400 famílias é impossível se atender a tantas, né? Então, é melhor espalhar em números menores as unidades habitacionais e em mais bairros. Era isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Para complementar ali e fazer uma pergunta para a vereadora Thelma. A Plana, ela está trazendo algum resultado no trabalho? Porque já entrou para o 2º ano e eu acho que não apresentou nada que desse um resultado. Qual que é a função? O que eles estão trabalhando em prol aí o residencial Nossa Senhora Aparecida? Então, vereador Chico Mineiro, concomitante ao empreendimento, à obra física, o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, Caixa Econômica Federal, ele tem um recurso para a aplicação do projeto técnico-social, que é o quê? É orientar a comunidade, na questão ambiental, lixo, separação do lixo, onde depositar os dejetos, os lixos, o que pode ser reciclável, a questão do esgoto, o uso dos esgotos, a economicidade da renda familiar, para evitar o endividamento, a educação sanitária e ambiental, a educação para os adolescentes, para as crianças, a organização desses moradores para que eles criem um vínculo e aprendam a viver melhor em comunidade e que possam estar criando uma associação, buscando os pleitos necessários para a segurança pública, lá no loteamento, tá? Para a amenização de conflitos, para uma maior regulação nessa questão da drogadição, do etilismo. Então, a empresa Plana, ela realizou várias palestras em todos esses setores e mais alguns aí que o idoso em foco, enfatizando vários aspectos ali que podem mudar a realidade, a convivência entre vizinhos, entre famílias, enfim. E eu sou monitora deste projeto. Então, eu sou bastante crítica ao ponto de dizer que não foi falta de chamamento desse povo para participar das ações. Convites distribuídos no domicílio, deixados no CRAS, na escola, para que os alunos levassem para as suas casas, para que os pais participassem de orientações, de cursos. Teve curso de esmaltação e decoração de unhas. Algumas mulheres aderiram, fizeram o curso, terminaram, houve uma melhor perspectiva para o mercado de trabalho para essas mulheres. Na questão da separação do lixo, eu participei de uma atividade lá, do Dia do Bota Fora, que, meu Deus, deu uma caçambada de carcaça de sofá, computador, geladeira, que estavam jogados na ribanceira, na área verde, né? A Plana faz todo esse trabalho. Não eu vejo que não é negligência deles, não, porque as pessoas, e não posso generalizar, mas muitos moradores perguntavam o que ia ter de benefício para eles comparecerem nas palestras, nas aulas, o que eles iam ganhar com aquilo. Como eu te falei, tem famílias boas e famílias que não são tão boas. Outras, vai ter lanche, o que vão oferecer hoje? Só isso? Quanto vão pagar para a gente fazer o curso de técnicas e negociação de vendas? Um curso super bom, ministrado pelo SENAC. Simplesmente, olhe, para conseguir cadastrar as pessoas para fazerem o curso foi muito triste, porque eles até se cadastraram, mas a frequência também tinha muitos vácuos. Então, você vai ver a questão biopsicossociocultural da população. Você faz uma leitura, a origem, a história de vida deles, por tudo que passaram, é difícil. Entra nessa situação aí da segurança pública, não adianta
enxugar gelo, colocar um posto lá, se não há a educação. Então, até para chamar para as atividades, a Plana cumpriu com os requisitos, fez os eventos, tudo direitinho, tá? Só que as pessoas não vão, você tem que buscar, tem que chamar, tem que ter alguma coisa em troca. Poucos os que se submetem a ir lá 2 ou 3 horas por noite, num sábado à tarde. Os que mais aderiram ao projeto foram as crianças e os adolescentes. Teve a questão teatral, teve a questão de esportes, né? Então, é uma série de atividades que acontece. Eu defendo a Plana porque eu sou monitora do projeto, e eu vejo assim que ele funciona bem, mas as pessoas não têm, nem todas as pessoas têm o interesse de participar. Era isso. Eu gostaria, senhor presidente. Pode, vereador Célio, pode. Com a palavra, vereador Célio. Senhor presidente, vereadora Thelma, vereadora Camila, vereadora Norma, senhores vereadores, ilustres canoenses que nos prestigiam nessa noite. Eu, ouvindo a vereadora Thelma falar, e o vereador Chico, né, com relação ao residencial, vereador presidente Coronel Mário, e eu sei que eu tive participação direta, né, naquela questão do residencial, e tenho a compreensão de que as 400 unidades não era o ideal, né, que ser construídas todas lá, mas era o que nós tínhamos por um momento. Isso tem que ficar muito claro. Uma coisa é o que a gente deseja, outra coisa é o que é possível fazer. É claro que hoje também já mudou, né? A própria Caixa Econômica não autoriza mais construção em uma matrícula de mais que 300 unidades. Quer dizer, um residencial como aquele não vai acontecer mais, não só em Canoinhas, como em município nenhum de Santa Catarina, né, a quantidade de casas em um local só. Claro que aí nós estamos falando do que era ideal. O ideal é que nós tivéssemos 100 num bairro, 100 no outro, 50, né, para poder utilizar todos os equipamentos públicos, para evitar filas na unidade básica de saúde, na escola, no CI, enfim. Mas isso não é o que acontece. Com relação, e por isso que foi possível, né, e a gente fez, e aí eu tenho que reconhecer que o governo passado fez muito em termos de habitação. Nós fizemos quase 500 unidades no governo passado. Eu imaginava que nesse governo nós pudéssemos fazer muito mais, que até agora não foi possível. Claro que tem algumas ações que têm que ser desencadeadas, né, e precisam ser, algumas atitudes precisam ser tomadas para que se tenha pelo menos algumas unidades feitas. Estão sendo construídas 21, né, agora do recurso do PAC, que é um projeto de 2007, uma coisa assim, há muito tempo, que está sendo dado continuidade, que esse ano a gente espera a conclusão das relocações das casas do Vila Verde. Mas, voltando ao residencial, existem algumas coisas. Eu prefiro olhar com outros olhos. De 392, Nossa Senhora Aparecida 1 e 2, mais 28 do Princesa do Planalto, 420, em torno de 4% delas estão tendo problema. Eu prefiro olhar os 96 que deu certo. É com esse olhar que eu vejo, porque eu conheço muitas pessoas boas, eu conheço algumas que eu penso, como é que pode essas pessoas aqui, passou pelo crivo da secretaria, né, mas lá é uma questão assim, lá você não pode dizer o bom que vai, é uma questão de renda, são critérios que têm que ser atendidos, né, e um deles é o critério de renda, e o fato de você não ter renda, aí você teria que dizer, mas por que você não tem renda? Esse critério a gente não pode usar. Não tem renda porque não gosta de trabalhar? Não tem renda por... né? Não, um dos critérios é a renda. Então, aí teve situações em que, infelizmente, atendendo os critérios, o vereador Vilmar Sidowski da Caixa, foram morar lá. Pessoas que não mereciam. A gente reconhece isso, a vereadora Thelma sabe disso, trabalha hoje na habitação, entendeu isso depois que começou a trabalhar com a gente lá na secretaria e viu. Tem pessoas que a gente lastima muito terem sido... e a gente não pode tirar o direito da pessoa fazer o cadastro, participar,
se enquadrar e está lá. Infelizmente, mas isso é uma minoria. Há pessoas muito boas lá. O vereador Chico vai lembrar, e o vereador Paulo também, quando foi criado o loteamento Santa Cruz, também nós tivemos alguns problemas. Nós que temos muitos amigos lá, sabemos que é um local muito bom de se viver, pessoas muito boas, mas por um tempo tinha-se essa questão de um local perigoso, etc., etc., que na verdade não é. Lá nós temos essa minoria que aparece muito mais do que a grande maioria. Essa que é a questão, né? E isso que nos deixa aborrecido, nos deixa triste, etc., etc. A gente sabe, e aí foi dito aqui, há um percentual do valor investido lá, que foi 24 milhões, 1,5% disso é para esse trabalho técnico e social. 320 mil reais, né, vereadora Thelma, foi investido lá nesse projeto técnico e social. Surtiu efeito? Né? Mas, enfim, há um recurso para isso. Só que aí vem de uma outra situação, assim, do tempo em que se dá sacolão para a pessoa participar, era aquela mesma coisa. Viu, eu não vou levar mais meu filho, eu não estou ganhando sacolão, mas essa cultura que veio de um tempo para trás, que talvez tenha atrapalhado essas pessoas menos favorecidas e achando que vão continuar ganhando. Então, tem muita coisa que talvez tinha que ser mudado. E aí eu estava aqui só aguardando para falar da Força Tarefa, que é uma ação que deu certo, uma ação que trabalhou as secretarias do município, né? Com a Secretaria da Habitação tomando a frente, mas a participação da Ação Social, da Educação, da Saúde, Polícia Militar, a Polícia Civil, consegue, várias forças, várias mãos estavam presentes lá no bairro. E melhorou bastante. O problema é que isso não foi dado continuidade, vereador Chico. E isso é que precisa estar mais presente. A gente sabe que essa brincadeirinha de prender e soltar, né? Porque não deixa de ser uma brincadeirinha de prender e soltar. A polícia vai lá e prende, chega lá no judiciário, solta. Porque tem que ter prova, etc. Tá, mas eu peguei... Não, mas é outra história. Então, se a polícia pudesse estar presente, mas não só a polícia, o poder público em si estar lá. Porque nesse período em que nós desempenhamos esse trabalho lá, diminuiu a questão das vendas irregulares. Não, aí a prefeitura está presente, a polícia está presente, diminuiu um pouco o roubo, mas aí o poder público deixou de lado também a sua participação, né, vereadora Thelma? A senhora me corrige. E aí o que aconteceu? A coisa foi andando de volta. Então, a força-tarefa ou um outro nome, ou seja, qual ação que seja feita, mas acho que o poder público estar presente, isso é importante. Porque só a polícia não vai estar lá, não adianta nos iludirmos. É a mesma coisa, eu não quis... O vereador Demilson falou do interior, eu sou do tempo em que na casa do meu pai era uma tramela. Né? Lá você podia, na casa, imagina o paiol e outras coisas ali, ficava aberto, e não havia nenhum furto, nenhum roubo, nada. Hoje mudou. E aí as pessoas, alguns estão indo aqui da área urbana furtar no interior, outras, as drogas chegaram também em algumas comunidades do interior, que daí motivaram a ação desses vândalos, etc., etc. Então, a nossa cultura, não uma cultura, mas, enfim, os dias de hoje estão mudando e precisa ser feito. Agora, não vai ser só a polícia que vai fazer isso, não vai ser a polícia militar, não vai ser a polícia civil que vai investigar. Então, é uma série de fatores, né, que acabam interferindo nessa questão de segurança pública. Mas eu só me referi ao residencial porque eu sei de todo o esforço que a gente fez e hoje eu reconheço que valeu a pena. Né? Tem muita gente que... Tem algumas pessoas que não merecem? Tem alguns problemas? Tem. Mas tem muita gente boa hoje que tem um lar. Né? Lar, lugar de amor e respeito. É isso que eu sempre pregava lá. Né? Tem pessoas... E se só uma, vereador Chico, daquelas... vereadora Camila, daquelas 420 famílias já tivesse um lar, já valeria a pena. Tem muito mais que isso lá de pessoas boas. Então, eu só precisava fazer essa menção. Vereadora Norma Pereira. Fala, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria daí de passar à sua mão o ofício 1007, vindo do gabinete do senador Paulo Bauer, comunicando e confirmando a liberação de recursos no valor de R$170 mil para a aquisição de uma ambulância
e para o nosso município. Daí eu passo para as suas mãos para ser encaminhado para o Executivo pelas formalidades legais. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras. Agradecer ao vereador Vilmar por ter ocupado a secretaria aqui durante o meu atraso, né? Pedir desculpas a vocês, a comunidade que está presente aqui, mas eu não procuro marcar nada na segunda nem na terça, mas em virtude de ter sido convocado como membro da executiva estadual do MDB de Santa Catarina para a reunião de pré-definição do nome à majoritária do MDB, não poderia deixar de participar, então, em virtude disso, acabei me atrasando. Mas, senhor presidente, o assunto que eu quero tratar de forma bem breve também é o ofício 170 de 2018 do gabinete do prefeito, que eu deveria falar no pequeno expediente, mas como não estava aqui, vou usar as explicações pessoais, que trata do veto integral ao projeto de lei número 34 de 2018, que dispõe sobre obrigatoriedade de adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas. Os senhores, eu sei que não é o momento ainda da discussão final, mas eu gostaria de propor um encaminhamento aqui aos demais colegas. Os senhores lembram que o prefeito, em certa ocasião, esteve aqui e eu questionei sobre a viabilidade de apresentar esse projeto, né? E se teria uma possibilidade de que esse projeto pudesse ser sancionado, já que todos os outros que eu apresentei foram vetados. E ele prontamente me sorriu dizendo que sim. E como eu gosto de sorrisos, eu achei que, né, podia confiar naquele momento. Mas, para minha surpresa, semana passada eu recebo essa notícia do veto integral ao projeto. E aí eu encontrei o prefeito na semana passada, na Universidade do Contestado, e o chamei para conversar. E aí ele me expôs os motivos que ele alegou ter, eu rebati um a um, e rebato quantas vezes for necessário, porque eu e a vereadora Camila não fizemos um projeto infundado, nós estudamos antes de fazer os nossos projetos. E eu questionei que como ele se sentiria que 90% desses projetos que estão sendo apresentados a Brasil afora são de origem legislativa, tá? E quase que a totalidade deles vem sendo sancionado, né? E por que dá em todos os municípios e aqui em Canoinhas não pode? E aí ele não soube me responder. Mas como ele me garantiu que gostaria e quer resolver isso de uma maneira tranquila, e segundo ele o executivo tem interesse no projeto, eu propus a ele que fizéssemos a liberação da bancada do PSD, né? Propus uma conversa minha, vereador Paulo, Vilmar, vereadora Camila e o prefeito, para que pudéssemos encaminhar um parecer nas comissões pela rejeição ao veto, né? Eu acho que ele não estava esperando essa proposta, não disse nem sim nem não, mas eu gostaria de propor aqui aos colegas Paulo Glinski e Vilmar Sudoski, e por outro lado eu tentaria fazer uma articulação com os vereadores do PR, né? A vereadora Norma eu já conversei, já temos o apoio dela, e a vereadora Camila e a vereadora Thelma, por sermos da mesma bancada e defendermos os mesmos interesses, também atuamos nesse mesmo sentido. Então, o meu sentido aqui não é de polemizar, não é de, mais uma vez, relembrar o setor de vetos da prefeitura, mas é de tentarmos resolver o problema, uma vez que eu acredito que não vão nos enganar duas vezes, né? A primeira vez já foi aqui, e eu disse isso a ele, né? Não tenho por que não dizer, porque aconteceu,
não estou inventando nada. E a segunda vez, eu acho que no intuito de fazermos uma conversa entre poderes que são autônomos, mas têm que trabalhar, autônomos não, independentes, mas têm que trabalhar unidos, eu acho que a gente consegue resolver essa questão. Até porque, senhor presidente, se essa cisma continuar, pode ser que nós estejamos apequenando o nosso legislativo, né? Porque eu sei do vínculo e do compromisso partidário de cada um, eu sei dos interesses governamentais de cada um, mas nós temos que mostrar aqui que o legislativo é de fato independente, que nós temos vida própria, que nós fazemos bons projetos. Eu não sei, de repente, que o executivo pensou que a oposição, que todos nós sabemos que nós não fazemos uma oposição burra, uma oposição perseguidora, isso é consenso aqui dentro dessa casa. Eu acredito que o executivo talvez nos subestimava no sentido que não faríamos bons projetos, ou que não traríamos boas ideias para colaborar com esse governo que está aí, que por mim não era esse que ia estar aí. Infelizmente, a minha coligação foi a perdedora da eleição, né? Por mim, não seriam esses que estariam aí. Mas sendo eles, não me interessa. Eu quero fazer bons projetos para o município, quero trazer bons projetos para Canoinhas. E é nesse intuito que eu vou trabalhar. Mas às vezes desanima. Às vezes, a gente estuda, vai atrás de bons projetos, tenta copiar bons exemplos, e numa canetada vai tudo por água abaixo. Então, nós temos que nos rever, mas nos rever de uma maneira republicana. Nós temos que falar de homem para homem. Qual o problema que está acontecendo? Quantas milhões de vezes já foi falado aqui? Se tiver que ajustar alguma questão no projeto, me liga, meu Deus do céu. Pois eu vivo passando na prefeitura, não custa eu entrar lá, tomar um café com ele e acertar as coisas. Não custa, né? É um problema jurídico. O doutor Paulo sabe muito bem que posicionamentos jurídicos tem para tudo quanto é lado. Cabe a quem está analisando ou analisar de sangue doce ou nem ler e meter-lhe o pau. É simples, né? E eu contestei, esse eu gostaria de expor para vocês, apesar de não ser o momento ainda da votação, da manutenção ou derrubada do veto. Eu contestei só um ponto, que só por esse ponto, né, a gente já poderia derrubar esse veto. Tá? Numa das razões do veto é dito o seguinte: qual a estrutura interna da administração que poderia dar treinamento para cerca de 1.300 profissionais da área da educação? O artigo 2º do projeto de lei diz o seguinte: os critérios e a oportunidade quanto à forma da aplicação dos protocolos de suporte básico à vida, sua periodicidade e a quantidade de profissionais habitados por unidade escolar, bem como dos parâmetros a serem adotados quando das atividades externas, deverão ser estabelecidas por decreto regulamentador do Poder Executivo. Ou seja, quem botou esse parágrafo aqui não leu o artigo 2º. Você está dizendo que quem vai decidir quantos profissionais, de que forma, de que jeito vai andar o projeto, é o Executivo que vai regulamentar por decreto? Como é que vem me questionar qual a estrutura interna? Eu já não entrei nesse nicho porque eu sei que nós não temos legitimidade para entrar. A gente costuma ler aquilo que faz. E estudar, nós temos assessoria jurídica aqui também. Não é só lá que temos assessoria a mais competente do Brasil. Aqui também tem. E fazemos uso dela com muito gosto e para tudo que precisamos. Então, de repente, nós temos que fazer uma grande reunião. Vereadores, assessoria jurídica, secretaria de administração, prefeito, e vamos lavar tudo que tem de roupa suja, se é que é esse o caso, e vamos tentar trabalhar em conjunto, porque já está ficando chato isso. Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, aí gera um desgaste. Então, já me alonguei, mas a minha sugestão, que foi ao prefeito, é de que
nessa votação as bancadas sejam liberadas, né? E que a gente possa construir em conjunto um parecer pela rejeição do veto, porque, sinceramente, não é porque é um projeto que eu e a vereadora Camila fizemos, mas esse projeto está ganhando uma projeção nacional muito grande. E fica feio para todos nós. Não é para o prefeito, para o vice, para os secretários, para todo o pessoal do executivo. Fica feio para Canoinhas rejeitar um projeto de tanta importância que está sendo proposto, logo mais vai ser votado no Senado, na Câmara, e vai virar uma lei nacional. Por que nós ficarmos atrasados se nós podemos sair na frente? Eu não vejo motivo nenhum. E motivo jurídico, nós temos 200 mil advogados aí para rebater de um lado e do outro e acertar a questão. Então, é só essas considerações que eu gostaria de fazer. Mais uma vez, me desculpar aí pelo atraso, mas, infelizmente, eu tinha que estar lá em Florianópolis hoje de manhã. Obrigado. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Só quero cumprimentar mais uma vez o seu Eugênio, citado, e também o Ivan Lourenço de Moraes, nosso presidente escoteiro de Itapeba. Reitero mais uma vez nessa Casa de Leis o trabalho que o senhor exerce frente ao grupo de escoteiro, com as atividades sempre muito boas, inclusive esse final de semana lá na Floresta Nacional. Muito bacana realmente, parabéns. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinária para logo em seguida. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Norma Pereira para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Assim seja. Amém. Amém. Por se tratar de sessão extraordinária, passamos diretamente à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 078/2018 que autoriza custear despesas da outras providências. Despesa no valor de até R$ 2.905 referente a transporte e alimentação das equipes futebol e futsal que representarão o município de Canoinhas nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, fase regional. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 078/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 081/2018 que autoriza o repasse financeiro por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Promover o repasse ao Hospital Santa Cruz no valor de até R$ 58.150 destinados a despesas com aquisição de equipamento autoclave. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Na discussão anterior, e a gente não fez referência, mas acho importante nós fazermos a referência de que a Câmara, essa casa, antecipou a restituição de valores ao Executivo para que fosse, então, complementado
a subvenção para aquisição do equipamento autoclave, que é a contrapartida dos R$177 mil que virão do Lions Internacional. Permanece em discussão. Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 081/2018 em segunda votação. Reitero mais uma vez os meus agradecimentos aos senhores vereadores por darem celeridade ao trâmite desses projetos nas comissões e também por autorizarem a votação primeira e votação extraordinária dos referidos projetos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 12 de junho, terça-feira, 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.